Bom dia, irmãos. 1 Coríntios capítulo 12, nós estamos no meio de uma série de mensagens sobre os dons do Espírito de Deus, e é interessante essas coisas que acontecem, né? Eu fico muito feliz, porque isso é sinal, é prova de que o Espírito Santo trabalha no nosso meio. Você pode dizer glória a Deus por isso? Trabalha no nosso meio. 1 Coríntios 12 traz o texto principal. Eu acredito, no meu entender, na minha visão, mas é ele que sabe, né? Eu acredito que ainda nesse mês nós terminamos os 9 dons do Espírito que estão aqui em 1 Coríntios 12. Vamos dar uma lida, vamos lembrar de quais são eles e ver onde é que a gente parou. 1 Coríntios 12, verso 1 diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A primeira mensagem foi sobre o problema da ignorância, da falta de conhecimento dos dons. 2, vós bem sabeis que eram gentios, levados pelos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. O que é anátema mesmo, igreja? Maldito, coisa amaldiçoada. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, de maneira de operar, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a diversidade do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Essa aqui foi a segunda mensagem, a utilidade dos dons do Espírito. Está tudo disponível na internet. 8, porque há um, aí começa a listar os dons. Vamos lá. Há um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Há outro, pelo mesmo Espírito, o que, igreja? Palavra da ciência. Vai depender um pouco da sua tradução, tem tradução que traz palavra do conhecimento, como palavra da ciência. 9, há outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, está no plural. Há outro, a operação de maravilhas. Há outro, a profecia, que foi o culto passado, a gente falou da profecia. E há outro, o dom de discernir os espíritos. Há outro, a variedade de línguas. E há outro, a interpretação das línguas. Vamos ler 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Diga glória a Deus, igreja. Pronto. Estamos diante dos 9 dons do Espírito. Nós separamos eles para efeito didático, para a gente gravar melhor. Você pode mostrar aquela tabelinha para a gente, Patrícia? E nós separamos em 3 grupos de 3. Se você tem um aplicativo da igreja, você não precisa gravar ou memorizar isso, está lá, está disponível para você dentro do botãozinho do esboço, né? Esse é o app da igreja. Se você não tiver, é só você digitar aí no celular, IGD Pômpano, você pode baixar gratuitamente, tem todo o material, as mensagens, está tudo gravado, tudo de graça para você. Dividimos em 3 grupos de 3. O primeiro grupo, dons de falar de maneira sobrenatural. O segundo grupo, dons de saber, de maneira sobrenatural. E o terceiro grupo, dons de fazer, ou alguns chamam de dons de poder. Também, claro, tudo isso de forma sobrenatural. O primeiro, o número 1, nós já vimos os 3 aqui na igreja. No primeiro, nos dons de falar, quais são eles? Não sei se dá para você ler daí, está quase um teste de vista, vamos lá? Variedade de línguas, interpretação de línguas e o dom da profecia. Se não viu, vale a pena conferir depois. Tudo isso aqui é interessante, principalmente a profecia. Línguas também é algo muito mal compreendido por alguns, mas vale a pena você dar uma olhada nesse, que não dá para a gente voltar hoje. Hoje nós vamos começar o 2. Dons de saber. O Espírito Santo te fazendo saber, conhecer coisas
que ninguém contou para você. Esse é que são chamados os dons de revelação. Tem gente que quando fala profecia, pensa na revelação. Profecia não é revelação. Profecia é falar, ser boca de Deus, é ser usado por Deus, é ser um instrumento para abrir a boca e liberar a palavra de Deus sobre a vida de alguém. Aqui é diferente. Nos dons de saber, nos 3 dons, há um conhecimento, uma ciência que o Espírito Santo te dá. Ele te mostra, ele te revela. E você fala como se soubesse, mas ninguém te contou. O Espírito Santo que plantou no teu coração essa impressão ou te deu uma visão. A gente vai ver isso de forma mais clara. Não sei se a gente consegue terminar os 3 hoje, mas pelo menos os 2 primeiros a gente tem que começar, porque eles andam meio que de mãos dadas e às vezes as pessoas confundem muito a palavra da sabedoria com a palavra da ciência. Quais são os 3? Palavra de sabedoria, palavra da ciência ou do conhecimento e o discernimento de espíritos. Vamos repetir os 3? Palavra de sabedoria, palavra da ciência e o discernimento de espíritos. Vamos tentar primeiro a palavra de sabedoria. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo de número 4. 1 Reis, capítulo 4, e vou te explicar, te fazer aqui algumas considerações. As mensagens dessa série, elas têm sido mensagens mais didáticas. Eu vou tentar trazer um pouquinho mais de entendimento e aplicabilidade para a mensagem. Mas eu confesso que se a pessoa não gosta muito de Bíblia, de aprender de Deus, esse tipo de ministração pode ser um tanto chato, porque não há aquele desejo de, meu Deus, eu quero entender, eu quero aprender, eu quero usar. Então, a minha oração tem sido que o Espírito Santo desperte você, porque eu não quero apenas que você tenha uma informação. Eu não quero apenas que você saia daqui com um entendimento a mais. A Bíblia diz, de forma até divertida, que a letra mata. O Espírito vivifica. Então, tudo isso que a gente tem ouvido tem que ter utilidade, inclusive a grande peneira, eu chamo de peneira do capítulo 12 de 1 Coríntios. A pergunta é, para que isso? Qual é a utilidade disso? Então, se não tiver utilidade, a gente perde o interesse. Não vou usar isso. Tem uns cursos que eu já fiz, eu lembro de umas matérias que eu já estudei, em matemática, geometria, que eu vou te falar, química então, física. Eu vi umas coisas assim, o professor falando, e a conversa na sala de aula. Você lembra disso? A conversa na sala de aula, para que isso? Quando é que eu vou usar isso? Aí, esses dias, eu estava aqui com o nosso amigo, o Tchê, né, na nossa programação de rádio, ele faz uns enigmas meio matemáticos. Eu falei, o que é isso? Eu achei que eu nunca ia precisar de um negócio desse, eu estou precisando para resolver os problemas dos enigmas aqui, que às vezes ele distribui prêmios aqui no programa que a gente faz. Mas quando a gente olha para uma coisa e não vê que a gente vai usar aquilo, isso tem a tendência de perder a graça, de perder o interesse, porque a gente acha que não tem utilidade. Porém, a Bíblia diz, em 1 Coríntios 12, que os dons de Deus dá para aquilo que for útil. Então, tem utilidade, tem propósito. Então, minha oração é que, mais do que entender, você saia daqui para querer viver isso, para experimentar isso, para provar isso. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Outro detalhe. Há quem embole, eu vou falar primeiro da palavra de sabedoria. Há quem embole e coloque isso tudo no mesmo pacote, no mesmo balde. Como, por exemplo, tudo que se fala de sabedoria na Bíblia. Lá em Tiago, no capítulo 1, você não precisa abrir, só vou citar, a partir do versículo 5, a Bíblia diz assim, se algum de vós tiver falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não censure e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando no seu coração, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, homem inconstante que é. O texto está dizendo que o nosso Deus,
Ele pode nos dar sabedoria. Amém ou não amém? Ele pode nos dar sabedoria. Se você tiver falta de sabedoria, você pode pedir a ele te dá. Mas eu não acredito que esse texto de Tiago está falando do dom da sabedoria. Eu acredito, sim, como Provérbios diz, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E te faz uma pessoa sábia. Andar com Deus, temer a Deus, e se você precisar, em algum momento, puxa, estou precisando de resolver um problema, você pede a Deus sabedoria, e nesse nível, olha só para o pastor, nesse primeiro nível, Deus pode te dar uma sabedoria para que você se conduza bem num assunto, numa situação. Mas o nível que eu quero te apresentar hoje, novamente olhando para o pastor, vai além disso. Eu entendo que nós vamos tratar de uma sabedoria sobrenatural. Uma coisa diferente, algo que não acontece toda hora. É uma sabedoria que extrapola. Por isso que muita gente, eu mesmo fazendo a pesquisa, muita gente não vê em Salomão esse dom, apenas uma sabedoria dada por Deus, principalmente porque isso está no Antigo Testamento, e tem gente que vê a ação dos dons claramente apenas depois de Atos 2, depois que o Espírito Santo desce, depois do dia de Pentecostes. Mas eu reconheço, olhando para a vida de Salomão, como um exemplo no Antigo Testamento, e ainda debaixo do fato de que a ação do Espírito de Deus estava presente em 3 grupos no Antigo Testamento, você sabe quais são eles? Reis, sacerdotes e profetas. De novo, reis, sacerdotes e profetas. Então, considerando isso, e considerando a maneira como ele agia, e a definição do dom de palavra de sabedoria, eu entendo que sim, Salomão pode ter agido e vivido debaixo de uma ação do Espírito de Deus na vida dele. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, eu falei capítulo 4 primeiro, né? Então eu vou ler primeiro o capítulo 4. 1 Reis, capítulo 4, versículo 29. 1 Reis 4, 29. Diz assim, olha só. E deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. Salomão ficou conhecido pela sabedoria que tinha, principalmente para ser usado para resolver conflitos e julgar situações. Se você voltar uma folha, capítulo 3, versículo 16, ou a partir do 16, aqui Salomão, ele julga a causa de 2 mulheres prostitutas. Vou contar rapidinho para você. 2 mulheres chegam diante do rei brigando, as 2 tiveram um filho pequeno, mas uma delas se deitou dormindo em cima do bebê e o bebê morreu. E de noite ela pegou o bebê morto, trocou as crianças, como se o vivo fosse o dela. Quando aquela que tinha o vivo acordou e viu, ficou desesperada, meu Deus, matei meu filho. Mas ela colocou o bebê contra a luz e viu que não era o filho dela. As 2 foram parar diante do rei Salomão. Você conhece essa história? Brigando, eu imagino uma chegando, uma empurrando a outra, barraco diante do rei. E aquela coisa toda, é meu, é teu, não sei o que e tal. E o Salomão, o que está acontecendo? Aí ela conta toda a história. Aí o Salomão, olha só como eu vejo uma ação sobrenatural para a resolução de conflito. O versículo de número 22, vamos pular para o 22. Então disse a outra mulher, não, mas o vivo é o meu filho, o teu filho é o morto. Porém essa disse, não, o morto é o teu filho, o meu filho é o vivo. E assim falaram perante o rei. 23, então o rei diz, essa diz, o que vive é o meu filho, teu filho é o morto. Essa outra diz, não, por certo o morto é o teu filho, meu filho é o vivo. Não tinha teste de DNA na época, né? E agora? Agora ele está precisando de sabedoria
para resolver um conflito. Versículo 24. Disse mais o rei, o que ele fala agora, igreja? Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E aí vem o versículo 25. O que o rei manda fazer o Salomão? Dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade para uma e metade para outra. Nosso Pai do céu. Você imagina só, mas veio na hora. Eu entendo que a palavra de sabedoria não é aquela que há quem entenda diferente, tá, irmão? Tudo que eu estou falando é segundo a pequena luzinha que eu tenho da paz do Espírito Santo. Há quem entenda diferente. Há quem entenda que dá para viver debaixo da ação desse dom. Eu acredito que não. Eu acredito que nós somos visitados num momento, num determinado momento, essa ação vem sobre a nossa vida e você abre a boca e resolve uma situação liberando uma palavra sabiamente. Você está diante de uma situação, poxa, você olha a vida de Jesus. Volta e meia a turma espremia Jesus, encostava Jesus na parede, e uma vez pegaram uma moeda e disseram assim, você não paga imposto não? Olha que fria. Porque se Jesus diz, não paga imposto não, rebeldia contra César. Eles estavam debaixo do domínio do Império de Roma. Você diz, nós pagamos imposto sim, mas e o templo, e Deus, e a religião? Você não veio como Jesus, você não é o Filho de Deus, você é isso, você é aquilo outro. E aí Jesus responde, para mim, uma ação clara de uma resposta, de uma palavra sábia, de uma palavra de sabedoria. Jesus diz, de quem é a cara, o rosto na moeda? É de César. Então dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E na hora que a mulher foi apanhada em adultério, e Jesus está escrevendo, Jesus diz, tá bom, quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Tudo bem que eu acredito que se fosse hoje, ia ter uns crentes que ia tirar a pedra. Que tem gente que se acha tão retinho hoje, porque pelo menos na época eles tiveram a decência de dizer, atira você. Não vai dar. O negócio está feio para o meu lado. Mas hoje eu não sei, eu fico desconfiado que eu até jogaria mesmo, porque se acha coisa. Mas olha a palavra de sabedoria. Então eu não acredito nessa ação contínua. Eu acredito que em um momento o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Mas em um momento em que você precisa de resolver alguma coisa, que você está diante de uma autoridade e que você está diante de um conflito, você está diante de um conselho, um aconselhamento, como isso acontece, e aí você sente na hora e você abre a boca e libera uma palavra tão sábia que desmonta a situação, tão sábia que quebra as pernas do inimigo. Eu penso que isso acontece muito na igreja, e vou ser bem sincero contigo, e eu acredito que aconteceu hoje aqui agora. Eu acredito sim, porque quando a gente fala de algo que o Espírito Santo tem plantado no coração, isso foge à programação, isso foge ao esquema. Quando você olha para alguém e dá uma palavra, isso acontece muito nos cultos, quando a pessoa recebe uma palavra e ela diz, nossa, como é que pode? Como é que sabe disso? Pô, contou minha vida. Veja bem, que eu não estou revelando de forma específica, dizendo, você, fulano, Deus está dizendo para você isso é outro dom, nós vamos chegar lá. Mas na palavra de sabedoria, algo pode ser dito e você se vê naquela situação. Isso acontece muito no ambiente da igreja. A pessoa sai da igreja e, puxa, parecia que só tinha eu hoje lá. Porque não é possível, era a minha vida. Ele estava falando do que eu passei essa semana. Quem é que sabe disso? O Espírito Santo sabe. O Espírito de Deus te conhece. E Ele que mora dentro de você testifica quando uma palavra de sabedoria é lançada, você diz, caramba, isso é para mim. E você agarra isso. Claro que isso é muito mais evidente, claro, no Novo Testamento. Vamos checar isso no Novo Testamento? Isso para mim fica muito mais claro em Atos. Vamos dar uma olhada em Atos no capítulo 6. Estamos falando de palavra de sabedoria. Inclusive, gente, lá no nosso aplicativo, eu pus a definição do que seria isso. E eu vou ler para você. A definição do que seria o dom da palavra de sabedoria. Depois é só você copiar lá. Está disponível para você. Está assim. O que é a palavra de sabedoria? Poder sobrenatural
para falar com entendimento divino, seja para resolver problemas difíceis, seja para defesa da fé, seja para resolver conflitos, ou ainda para se defender diante de uma autoridade. Eu vejo Paulo passando por isso no Novo Testamento. Claro que não dá para a gente esgotar todos os exemplos aqui. Mas a gente vê, por isso que eu ainda incluí Salomão, entre aspas, porque por conta da habilidade sábia que ele tinha para resolver conflitos, problemas. E eu penso que ele agia debaixo de uma ação do Espírito de Deus. Mas do Estevão, ninguém pode dizer. Olha só, Atos capítulo 6. A gente pode ler a partir do 3. Eu vou ler um pedaço, a gente pula um pedaço. Atos 6,3 diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós, versículo 4, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O que está acontecendo aqui? Confusão na igreja. Até na igreja primitiva tinha, gente. Confusão por conta da distribuição de alimentos. O pessoal estava chiando, estava tendo conflito. Então Pedro disse, gente, nós não vamos poder parar de pregar para poder agora ver como é que vai distribuir. Não vai dar, a gente vai precisar de ajuda para isso. Não que isso não seja importante, mas cada um precisa se aplicar no ministério que foi chamado. Tem que gastar força e energia naquele objetivo. E Deus vai cobrar isso da gente. Amém, pessoal? Então, ele reúne, todo mundo concorda. Então, vamos levantar, então, uma turma, pessoas que tenham boa reputação, um nome, né, que não está sujo, não estou falando de SPCC, estou falando de uma pessoa que tenha boa índole, eu estou falando de uma pessoa que seja cheia do Espírito Santo, uma pessoa que vai ser útil, que vai nos ajudar, cheia de sabedoria para resolver conflito. E aí, olha o nome de quem? Uma lista, né? Olha os 5. Este parecer contentou a toda a multidão. Agora, olha a frase. E elegeram, primeiro da lista, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí fala o nome dos demais. É interessante que, quando fala de Estevão, destaca Estevão. Diz, olha, uma turma foi escolhida, mas Estevão era cheio de fé e do Espírito Santo. Tudo isso para quê? Para servir à mesa. E, irmãos, o padrão era altíssimo. O camarada cheio de fé, do Espírito Santo, para essa importante tarefa espiritual. Qual é? Servir à mesa. Como o Senhor Deus é grande. E se levantam contra Estevão. Versículo de número 7, vamos pular para o 7. E a palavra, crescia a palavra de Deus. Versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aí olha o 9, presta atenção agora, ó. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Então, uma ação da palavra de sabedoria, que Deus te dá na hora, é para a defesa da sua fé. O próprio Cristo diz que a gente não deveria temer quando estivesse diante de uma autoridade, inclusive, porque o Espírito nos ensinaria o que dizer. Você diz, meu Deus, mas o que eu vou falar? Eu não tenho capacidade. Pedro não tinha 0, -1. Não tinha estudo, humanamente falando, não tinha preparo. Mas em Atos 2, para mim, demonstração de palavra de sabedoria, porque quando esse homem abre a boca, debaixo da ação do Espírito Santo, 3.000 almas se convertem ao Senhor. Isso não é normal. Você não pode dizer para mim que, não, ele falou e comoveu as pessoas, mexeu, né, com o interior. Não, houve uma ação do Espírito Santo, fora do normal, naquele discurso de Pedro. Agora, Estevão está disputando, uma turma, os religiosos, né? Turma do contra, disputando, querendo envergonhar a fé de Estevão. E olha o versículo seguinte, 10, vamos ler o 10? E não podiam resistir
o que, igreja? Está fraquinho. Vamos de novo. O quê? A sabedoria e ao Espírito com que falava. Não tinha conversa. Na hora que eles vinham com a palavra, Estevão abria a boca, irmão, ele estava debaixo de uma ação de Deus tão forte, que tudo que eles jogavam do lado de lá, ele respondia, pá, quebrava no meio. E aí não teve jeito, apelaram. O que é apelar? Tanto é que você conhece, Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Mataram o Estevão a pedrada. Porque é assim, irmão, quando a pessoa não consegue no argumento, ela te ofende. Você entendeu? É quando ela não consegue conversar, ela não tem argumento para te convencer, ou pelo menos para sentar com você, olha, o meu argumento eu enxergo diferente, o meu ponto de vista é diferente, eu enxergo de uma maneira diferente. Não, ele apela, ele apedreja, ele ataca, ele aponta. E isso vem de gente que não tem argumento. Que Deus nos enche esse lugar com a bênção, com o presente, com um gift, com essa unção da palavra de sabedoria. Quando na sua casa um conflito se erguer, que o Espírito de Deus te use, quando você abrir a sua boca, que você consiga desarmar pessoas que estão prontas para poder argumentar contra, envergonhar o Evangelho de Cristo, e aí na sua boca Deus coloque a palavra certa no lugar certo, em nome de Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. Eu entendo que a palavra de sabedoria ela está mais ligada a essa questão do conselho, a resolução de um problema, de um conflito, e a defesa da sua fé até diante de uma autoridade, se assim for necessário. Diferente da palavra do conhecimento. O que é a palavra do conhecimento? Vou te dar um exemplo. Abra a sua Bíblia e agora, querida, a gente vai passear. 2 Reis, capítulo 6. Eu sempre começo com o Antigo Testamento para a gente trazer um equilíbrio, mesmo entendendo que tem gente que não vai levar em consideração essa ação de dom no Antigo Testamento. Mas eu acho que é interessante a gente entender que o Espírito de Deus já agia no Antigo Testamento, repito, em 3 classes de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. 2 Reis, capítulo 6. E aí, querido, eu vou ler para você aqui, está lá no nosso aplicativo também, a definição do dom de palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? É o poder de comunicar uma informação que me foi divinamente revelada. Deus me dá ciência, conhecimento de algo que ninguém me contou. É a revelação que os crentes chamam. Sabe quando os crentes falam assim, irmão, fulano revela. Na verdade, o nome desse dom é palavra de conhecimento. Se você ler os 9 dons do Espírito, em 1 Coríntios 12, não existe o dom de revelação, não tem isso lá, não tem esse nome. O nome dele é oficial, palavra de conhecimento, ou palavra de ciência. Por que ciência? Porque eu tenho ciência, conhecimento de uma coisa que você está passando na sua vida e você nunca contou para ninguém. Aí eu viro para você e digo, fulano, Deus está me mostrando que você está passando por isso, por isso, por isso, por isso. Você, o quê? Eu não contei para ninguém. Isso acontece? Claro que isso acontece. Claro que eu creio nessa manifestação. Mas você tem que se lembrar, isso aqui a gente tem que tomar cautela, é um perigo, é perigoso. Porque a revelação, a palavra de conhecimento, ela pode vir fruto de uma impressão no espírito. Não sei se você entende essa linguagem. Ela pode vir fruto de uma visão. Deus te mostrou alguma coisa, seja em sonho ou não. Às vezes, uma vez eu lembro que é meio complicado a gente dar experiência pessoal, porque eu não quero que você construa a sua fé em cima da experiência de alguém. Por isso eu evito um pouco isso. É interessante que você vá para o texto, e tudo tem que ser Bíblia. E no texto você viva as suas experiências. Amém, pessoal? A sua experiência. Cuidado para você não ouvir nada na internet. Fulano sentiu, fulano viu, fulano, eu quero também, porque o fulano... Não construa a sua fé em cima de experiência dos outros.
construa sua fé em cima da palavra de Deus. Amém? Mas eu já tive algumas experiências em relação a isso, de sentir no Espírito, de Deus mostrar para mim uma coisa, e é batata. Eu lembro que um problema em casa, família, muitos anos atrás, estava no Brasil, um irmão, eu vi ele sem um braço, está amarrado em nome de Jesus. Perfeito, ele é perfeito. Mas eu vi ele, eu lembro da rotatória, eu lembro ele, eu não sei te explicar, irmãos, eu não sei te explicar. É porque não é uma coisa que você liga dentro de você e diz assim, agora vamos fazer o culto da revelação. Eu combato isso. Porque você não pode mandar no Espírito Santo. Senhor, 7h30, o senhor tem que revelar. Eu não entendo, eu tenho dificuldade de entender isso. Porque isso vem a hora que Ele quer. Ele te mostra a hora que Ele quer. Você está na rua, você está dirigindo. E no meu caso, eu estava em casa, preparando para dormir, acordado. Parecia um sonho, mas eu estava acordado. Agora, como é que eu explico isso para você? Eu não sei. E eu vi o meu irmão que tinha um cadete, você lembra desse negócio, um cadete? Dirigindo, e eu vi ele numa rodovia, e no final tinha uma rotatória, então ele tinha que diminuir, porque tinha uma rotatória para ele passar para outra pista, e ele não sei o que aconteceu, se ele dormiu, na visão que eu tive, ele passou reto, e eu vi o carro dele capotando, e depois eu vi ele sem um braço. Irmão, eu não sei te dizer, na hora, meu Deus do céu, foi muito nítido, eu fiquei abismado, eu disse, Jesus está amarrado, está amarrado, está amarrado. Porque tudo que Deus faz com uma utilidade. Eu penso que essa é o padrão, essa é a peneira. Na hora, eu me pus a orar, disse, meu Deus do céu, não me mostraria isso para eu saber. Para eu espalhar. Irmão, Deus não precisa de fofoqueiro. Você precisa ver o que Deus me mostrou. Deus mostrou que fulano está no pecado. Isso não é dom, isso é fofoca. Vocês não entendem o que eu estou falando? Dom é diferente. O Espírito Santo trabalha em nós, mostra alguma coisa para você fechar a porta do quarto e entrar em guerra. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu vi o meu irmão assim, e foi o que eu fiz, irmão, eu repreendi, mas eu nunca orei, irmão, com tanta força, era o meu irmão. Ele nem sabe disso. E fui dormir com dificuldade, mesmo tendo orado, eu tenho que confessar para você que fui dormir com dificuldade, mas no outro dia cedo, primeira coisa que eu fiz, ligar para ele, claro, e aí, tudo bem? Tudo bem, mas tudo bem mesmo? Não, tudo bem mesmo. Algum problema, aconteceu diferente? Não, eu estava voltando de uma comunidade que eu fui fazer, a gente chama de comunidade, essas igrejas menores que a gente está abrindo, começando, eu estava voltando de uma comunidade que eu fui fazer, e quase que eu tive um acidente, rapaz. E eu falei assim para ele, numa rotatória, como é que você sabe? Contaram já para você? Assim, contaram. Não deixa de ter contado, né? Alguém contou para mim. Mas aconteceu alguma coisa? Não, estourou um pneu que eu passei em cima do meio-fio, bateu, acabou que eu perdi a roda e tal, mas o braço está aí, né? Não, graças a Deus, sem nenhum arranhão e tal, só tive que parar, trocar o pneu, essas coisas todas. Cheguei mais tarde em casa. No meu coração, Senhor, obrigado. Eu não entendo esse dom como Deus te mostrando, como alguém uma vez falou para mim, Deus mostrou que tem fulano está no pecado, e eu vou lá dar na cara dele. Que isso? Não existe isso. Se Deus tem te mostrado alguma coisa, é para você orar, é para você lutar, é para você clamar, é para você usar isso para aquilo que for útil. Esse é o dom da revelação mesmo. Olha isso no Antigo Testamento. Irmã, a Bíblia está lotada. A gente podia ficar aqui passeando na Bíblia, porque o tema é gostoso demais. Segundo Reis 6, amo essa manifestação aqui, mas depois a gente vai ver isso hoje no Novo Testamento. Segundo Reis 6, versículo 8, olha o que diz aqui, olha que história fantástica. O rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo, em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, profeta, você sabe, repito, Antigo Testamento, 3 classes o Espírito de Deus usava, reis, sacerdotes, profeta. Homem de Deus, profeta Eliseu aqui, enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de te passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinham avisado, e se guardou ali, não uma,
nem duas vezes, foram várias vezes que Deus livrou o rei de Israel, porque o profeta Eliseu tinha revelação do que o inimigo da Síria estava aprontando. Você entendeu a história? Olha para o pastor, olha a história. Eles estavam em guerra, Israel com a Síria. A Síria planejava emboscada. Tal lugar, vamos colocar o nosso exército escondido, na hora que eles passarem por lá, a gente pega eles. Deus revelava para o profeta Eliseu. O profeta Eliseu dava uma palavra de conhecimento, de ciência, que ninguém tinha contado, de ciência, de conhecimento, para o rei dele, para o rei de Israel. E dizia, não passa por tal lugar não, o rei. Por quê? Porque Deus me mostrou, me revelou, que tem uma cilada lá, aguardando por você. Rei inteligente, ouvia o profeta. E Deus livrou ele várias vezes, porque ele ouviu o profeta. Olha a lição. É bom quando você tem um homem de Deus orando por você, instruindo você. Usado não apenas na palavra de sabedoria, que te dá uma direção, mas na palavra do conhecimento, e isso pode ser geral. Eu posso falar num culto, por exemplo, Deus tem mostrado, tem alguém aqui, e tal, e Deus está falando com você, e eu acho que até fiz isso hoje, em relação no início do culto, em relação a uma decisão que eu senti no meu espírito, que alguém aqui essa semana precisa tomar muito séria, mas o Senhor vai na frente de você em nome de Jesus. Amém ou não amém? É uma palavra de conhecimento, mas isso pode ser mais específico. Deus pode plantar no meu coração, fulano, é você. Deus tem mostrado que você está passando por isso. Ou como o profeta Eliseu, fulano, Deus está mandando dizer a você, essa semana você está pensando em fechar um negócio, não passa por esse lugar não. Não faça isso não. Você está planejando isso, Deus manda dizer, não faça. Quer dizer que essa palavra de conhecimento, ela pode vir seguida de uma orientação, de uma instrução divina. O rei ouvia e se guardava, e não passava por aquele lugar. E Deus livrava ele. A coisa era tão divina, irmãos, que se você ler o versículo 11, olha o 11. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e diz, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Na cabeça do rei da Síria, alguém está dedurando aqui. Tem um cagueta, na minha terra a gente chama assim, né? Tem alguém dedo duro aqui, tem alguém dando com a língua nos dentes. Não é possível tudo que a gente combina aqui, eles ficam sabendo lá. Olha o versículo 12. Mas um dos seus servos disse, não, rei, meu senhor. Esse aqui sabia, conhecia de dom já, mas é o profeta Eliseu. Eles têm um homem de Deus lá do lado deles, que está em Israel. E faz saber a Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. O que é câmara de dormir? É o quarto. O que o Senhor fala lá no teu quarto, fechado nas paredes, Deus conta lá na outra nação para o rei de Israel. O que é isso? Isso é uma ação do Espírito de Deus, irmãos. E Deus pode fazer? Claro que pode. Irmãos, eu já vi caso de gente que está aqui, por exemplo, nessa terra, aqui, nessa terra. E você acorda de madrugada, na hora assim, meu Deus, vou orar pelo meu filho. Na hora você acorda de madrugada, você acorda, vou orar pelo meu filho. Cadê o filho? Está no Brasil. Aí você põe o joelho no coração, no joelho, no coração é difícil, né? Põe o joelho no chão e começa, meu Deus, cerca meu filho, eu não sei o que está acontecendo, meu Deus, em nome de Jesus, e tal. Aí depois você vai descobrir, Deus livrou de uma situação terrível, alguma coisa estava acontecendo. Gente, isso é muito claro, isso é ação do Espírito de Deus na vida da gente. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ainda no Antigo Testamento, eu não vou abrir lá por conta do nosso tempo, mas em 1 Samuel 9, gosto dessa história, ainda a última do Antigo, não que seja a última, porque tem tanta história, mas Saul tinha um pai chamado Quis, e esse Quis perdeu as jumentas dele, está em 1 Samuel 9, e quando as jumentas se perderam, se extraviaram, ele chamou Saul, filho dele, e disse, Saul, vai procurar minhas jumentas, elas se extraviaram. E procurando pela jumenta, não achava essa jumenta de jeito nenhum. O Saul, um garoto ainda, novo. Aí o moço que estava com ele disse assim,
Dizem que tem um homem de Deus nessa terra, que um profeta, inclusive no texto ele é chamado de vidente, grave isso. Hoje essa palavra vidente tem uma conotação esquisita, não é legal. Mas no Antigo Testamento a palavra vidente era usada para os profetas. E aí tem muita gente que confunde, porque quando você fala profeta, profecia. Claro que eles eram usados na profecia também, porque eram boca de Deus, falavam de Deus. Mas eles também trabalhavam muito debaixo da palavra do conhecimento, porque Deus revelava as coisas para eles. E eles falavam, instruíam, aconselhavam debaixo de uma coisa, de uma visão, de uma ciência que ninguém tinha. Mas Deus contava isso para eles. Tudo bem até aí? Quem está entendendo, diga glória a Deus. E diz o texto que quando essas jumentas sumiram, ele perguntou, o rapaz, o moço estava com ele, já tem um profeta por aqui, por que ele não vai perguntar para ele? Eles queriam saber das jumentas. Aí eles foram atrás do profeta para quê? Para ver se o profeta tinha tido uma visão, uma revelação de cadê as jumentas. Aí na hora que ele chega diante do profeta, e o profeta era o Samuel. Aí na hora que ele vai falar com o Samuel disse, tudo bem, Saul, estava te esperando. Não é esquisito isso? Imagina que você vem tratar comigo, você nem falou nada, você não avisou e tal. Aí na hora que você chega para me fazer uma pergunta, eu disse, senhor, tudo bem, irmão, estava aqui esperando por você. Eu disse, epa, que esquisito. Mas vai piorar. Aí na hora que ele olha assim, mas você me conhece? Claro que te conheço. Deus já me avisou que você vinha. Ah, detalhe, a jumenta que você está procurando já foi encontrada, não se preocupa com ela não. Mas amanhã nós vamos conversar do real motivo que você está aqui. Ó, irmão, não é para deixar um cara encabulado, não? Você chega num lugar e diz assim, tudo bem, estava te esperando fulano de tal. Eu disse, o cara sabe meu nome? Não, eu vim aqui porque, não, eu sei porque você veio aqui, fica em paz. E aqui eu abro um parênteses, irmão, para te dar uma palavra. A gente tem que aprender com todas essas palavras, amém? Quantas vezes, irmãos, a gente chegou até a igreja para pedir oração para um pastor, para receber uma palavra, uma oração, porque a gente perdeu uma jumenta. E essa jumenta pode ter vários nomes, saúde, família, o emprego, uma situação financeira. E a gente chega na igreja pensando, puxa, eu preciso de uma palavra para recuperar minha jumentinha. Mas no outro dia, pela manhã, Samuel disse a Saul, você veio aqui, não foi por causa das jumentas. Deus te trouxe aqui para te ungir e fazer de você rei de Israel. E eu vejo isso tão presente na nossa vida. Eu lembro da jumenta que eu perdi quando eu fui para a igreja. Eu achei que o que eu precisava era recuperar aquela jumenta. Mas eu encontrei unção, eu encontrei reinado, eu encontrei identidade, eu encontrei Jesus. E as jumentas até perderam o sentido para mim. Eu achei que eu precisava era resolver um problema, e na verdade estava tudo armado, costurado pelo Espírito Santo, porque Ele queria derramar sobre a minha vida uma unção. E Ele quer fazer sobre isso na sua vida também. Pode dizer glória a Deus por isso? Gente, vamos ver um exemplo novo, para a gente não ficar só no Antigo Testamento. Eu vejo exemplos no próprio Cristo. Você vê em João capítulo 4, em João 4, Jesus está conversando com a mulher samaritana. Aquela que vai tirar água no poço. Vocês lembram dessa mulher? Essa mulher vai tirar água no poço, estou resumindo por conta do nosso tempo, e Jesus diz, mulher, dá um pouquinho de água para mim, dá-me de beber. E a mulher desce do salto, diz, o quê? Como é que você tem coragem de pedir de beber a mim? Eu sou mulher samaritana. Ela samaritana, você sabe que Jesus era judeu, e a Bíblia explica que os dois não se davam, não se comunicavam. E então Jesus vira para ela e diz, mulher, se você me conhecesse, você que ia pedir de beber a mim, eu te daria água viva. A mulher fica assim, opa, estou interessado, porque é ruim ter que vir aqui nesse poço tirar água todo dia, né? Onde é que tem água viva, então? Eu estou olhando para o senhor aqui, o senhor não tem com o que tirar, não tem um balde, não tem uma cordinha. Ah, mulher, aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber de uma água que eu lhe der, essa água lhe fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. A mulher fica mais interessada ainda. Mas por um acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Porque foi o Jacó que nos deu esse poço, ele mesmo bebeu dessa água. Mulher, você não sabe o que você está falando, perguntando se Jesus é maior do que Jacó. Mulher, faz o seguinte, vai lá, presta atenção, chama o teu marido
e vem cá. Eu vou te dar dessa água agora. A mulher, assim, eu percebo que, pelo texto, ela deve ter assim, o semblante deve ter assim. Então, eu não tenho marido, não. Ele só falou isso. Não tem marido, não. Aí, ó a revelação. Você tem que entender que Jesus veio como homem, tá, irmãos? Ele se despiu, Filipenses 2 diz isso. Deixou e fez semelhante a nós. E aí ele responde no versículo 18, vamos ler o 18? Você está falando a verdade, porque você já teve 5. Inclusive o que você tem agora não é o teu marido, não. E você está falando a verdade. Ô irmão, isso assusta qualquer pessoa. Você está conversando com uma pessoa e a pessoa conta a sua vida e fala para você, você já começa até a olhar para o lado, você fala assim, o que é isso aqui? Olha a reação dela, olha a palavra que sai da boca dela. Senhor, vejo que tu és profeta. Porque ninguém poderia falar desse, ninguém sabe disso. Como é que você sabe disso? E ela já viu algo, uma ação diferente. E o Espírito Santo trabalha em nós assim, irmãos. E alguns acreditam que essa ação findou. Eu não. Eu acredito que nós podemos fluir e sermos usados, trabalhar em todos os dons do Espírito Santo nos dias de hoje. Com entendimento, com cautela, com cuidado. Nós precisamos e podemos, com zelo, trabalhar nesses 9 dons. Eu olho para esse texto, e prometo, termino agora, Atos 27, mas são tantos os exemplos que semana que vem a gente até vai continuar, mas em Atos 27, o apóstolo Paulo, ele enfrenta um naufrágio. Ele está, aqui é fruto de uma visão, ele está no barco, primeiro ele libera uma palavra dizendo, gente, eu vejo que essa navegação vai ser incômoda, mas ninguém escuta ele. E eles continuam a navegação. Em determinado momento, a esperança de salvação vai embora, o tempo fecha, a coisa ficou feia, complicadíssima. Todo mundo já pensando no pior, vamos morrer. Essa era a sensação dentro do barco. Então o apóstolo Paulo, no versículo de número 22, vamos ler o 22? Atos 27, 22. Vou pegar aqui também na minha Bíblia. Diz assim, 27, 22. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Por quê? 23. Porque essa mesma noite, o que aconteceu essa noite? O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. É todo dia que você vê, você tem uma experiência dessa? Não é. Ele teve uma visão. E no versículo 24, dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eu te dei todos que navegam contigo. O anjo aparece para ele de noite e fala para ele, fica tranquilo, fica com medo não. Há um propósito e você vai chegar lá. É importante que você chegue em Roma. O anjo conta isso para ele de noite. Agora ele está acordado, ele está falando, ele está sendo usado numa palavra agora de conhecimento. Por que ele conhece isso? Por que ele tem ciência que vai dar tudo certo e ele vai chegar em Roma? Porque Deus revelou isso para ele. Amém ou não amém? Deus revelou isso para ele. Então ele abre a boca e agora ele está falando, olha, Deus me revelou que nós vamos todos ser salvos. E aí ele diz mais, no versículo seguinte, 25, portanto, ó varões, tende bom ânimo, eu creio, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito, me foi revelado. Eu vi, eu tive uma visão, 26, contudo, necessário a gente ir dar numa ilha. Então ele já sabia o que ia acontecer. E ele está agora animando a turma e dizendo, fiquem tranquilos, no meio da tempestade. A tempestade não mudou, a tempestade não passou, mas Deus mostrou para ele que ia dar tudo certo. E agora ele está dizendo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mais para frente,
mesmo tendo pregado debaixo de uma palavra de conhecimento e revelado o final da história, alguns marinheiros desesperados queriam pular do navio. Vocês conhecem essa história? Eu olho para essa história, já uma turma assim, com o pé para fora já. Dizendo o quê? O quê? Mas o Paulo pregou, a mensagem foi dada. Mas tem gente que tem dificuldade de crer na palavra. Diante das circunstâncias, tem gente que tem dificuldade. Então, na hora que o Paulo vê a turma querendo pular do barco, olha o versículo seguinte. Os marinheiros queriam fugir disse Paulo, outra palavra. Se estes não ficarem no navio, não poderei salvá-los. A palavra que eu tive, a revelação que eu tive é que todos que Deus me deu, que navegam comigo no barco, serão salvos. Então, para essa palavra alcançar vocês, Paulo dizendo, no navio, vocês não podem pular do navio. Não, mas está feio, o negócio está... Não, mas se vocês ficarem, Deus falou para mim que todos nós seremos salvos. Nós vamos dar numa ilha, o navio vai se quebrar, mas a vida de ninguém aqui vai se perder. Puxa, isso é debaixo de uma autoridade que só o Espírito Santo para te contar, para te revelar, para te mostrar. E tantos casos, a visão que o Pedro teve, dos animais descendo, mata, come, ele brigando, e a gente vai ver depois que essa visão, esse entendimento, essa palavra, essa revelação, ela pode ser completa na hora, Deus te mostra tudo, visão, uma impressão que você tem no Espírito, e ela pode ser gradativa. Você olha para alguém, você tem uma impressão, irmão, não é julgar a pessoa, pois a gente tem que entender essa diferença, mas você tem uma impressão no Espírito. Domingo que vem eu te explico isso melhor. Nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus que nos encha de habilidades como igreja, como corpo, que a nossa boca esteja alinhada ao Senhor, que ao abrir da boca a gente entenda que Deus nos mostra as coisas com propósito. Eu não acredito num dom em que alguém diga assim para você, Deus está me mostrando que fizeram um trabalho de macumbaria para você, eu estou vendo assim uma caveira de olho aberto assim em cima de você, andando na sua vida, e você fica doido, perturbado, desesperado, e a pessoa não desmancha, não ora por você. Tudo que Deus faz tem propósito. Deus pode mostrar? Pode. A pergunta é, para quê? Então, se Deus me mostrar que tem alguma coisa errada na sua vida, e isso pode acontecer, eu posso revelar isso para você, dizer assim, olha, Deus tem mostrado, tem alguma coisa amarrando você, isso, mas em nome de Jesus, nós vamos quebrar isso agora, nós vamos orar agora, e você vai sair daqui sem isso, porque se Deus está mostrando, Ele quer libertar. Se Deus está revelando, Ele quer dirigir, Ele quer mostrar. Tudo que Deus faz tem propósito, tem utilidade. Amém? Fecha os teus olhos, Pai, encha-nos com dons do teu Espírito, com a tua graça, com habilidades, Deus, fruto de uma intimidade com o Senhor. Minha oração, meu Pai, é que isso saia do campo apenas da informação, apenas do entendimento, apenas, meu Pai, do saber, do conhecer, o que já é muito bom. Entender já é importante, aprender já é importante. Mas Deus não vai adiantar sabermos tudo se não usarmos. Então Deus unja os lábios daqueles que aqui estão nessa manhã, dando a cada um deles a palavra de sabedoria, para a resolução de conflitos, para a instrução de alguém, para aconselhamento. Que no abrir da boca não seja ele, mas o teu Espírito nele, em nome de Jesus. E por que não também lhe peço, Deus, usa pessoas aqui na palavra de conhecimento, na palavra revelada, na palavra que nos dá ciência de coisas que só o Senhor podia ter nos contado, só o Senhor poderia ter nos revelado, só o Senhor poderia ter nos mostrado, mas sempre com propósito. O propósito não é o de humilhar ninguém, o propósito não é de espalhar falta de ninguém, o propósito não é o da fofoca, o propósito é o da oração, é o da salvação, é o da edificação, é de levantar o
corpo, meu Pai, deixá-lo fortalecido para a tua glória. Em nome de Jesus, é o que nós lhe pedimos. Eis a tua mesa, Senhor. Nós vamos participar do teu corpo, do teu sangue. Vamos separar um tempo para buscar o teu Espírito aqui nesse lugar. Senhor, ser favorável a nós. Desça nesse lugar, batizando, fluindo, fazendo valer os teus dons no nosso meio, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém.